paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta na nossa página, mais uma vez, aqui na nossa página do Instagram. Estou iniciando novamente as minhas lives, toda quinta-feira. Entrei um pouquinho atrasado hoje, alguns minutinhos, mas estamos aqui. Estamos com o coração alegre, feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cristiane já está aí, Marrom já está aí, Antônio também já está aí. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o significado bíblico do mês de abril. Nós estamos no mês de abril, né, gente? Hoje é dia 4, iniciou um novo mês para nós. E eu sempre coloco no meu coração o seguinte: ser guiada pelo céu. Eu coloquei no meu coração, eu determinei no meu coração ser guiada pelo céu, ser governada pelo céu. Eu vivo na terra, mas sou governada pelo céu. JP de Paula também já está aí, Deus abençoe você, JP. E eu quero começar esse mês com a palavra. Quero começar esse mês declarando a palavra na minha vida, no meu coração, na minha família. Eu não quero viver nessa terra, apesar de estar aqui, né? Eu não quero viver só guiada pelas notícias da terra. Eu não quero ser guiada somente pela atmosfera da terra. Eu quero ser guiada também pela atmosfera do céu. Depois que eu aprendi que eu posso trazer a atmosfera do céu para a minha vida mudou da água para o vinho, irmãos. Vocês que me acompanham aqui há muito tempo, vocês sabem disso, né? A irmã Marrom, que está aqui comigo já desde o início, né? A Pedrina também está aí. A paz do Senhor, Pedrina. Vocês sabem como isso tem influenciado a minha vida. E eu quero começar esse mês declarando a palavra de Deus para os nossos corações. Mês de abril. O que significa o mês de abril? Qual é o significado bíblico do mês de abril? Nós sabemos que no calendário gregoriano nós temos aí os meses que a gente já conhece: dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você já sabe. Mas qual o significado bíblico do mês que nós estamos entrando agora, mês de abril? Qual é o significado bíblico? O que Deus tem a dizer para nós para esse mês? O que o céu tem a declarar para nós nesse mês? É isso que eu quero saber. É isso que eu preciso saber. E se você quer saber isso também, vem comigo, né? Você que já está aqui, Carmesim Livre está aí, que é a irmã Leni. Seja bem-vinda, irmã Leni. Qual é o significado do mês de abril? Abril corresponde ao mês Nissan e ao mês Liar no calendário judaico, no calendário bíblico. Deus estabeleceu os meses do ano para o seu povo e cada mês tem um significado. Mês de abril corresponde no calendário bíblico, no calendário judaico, ao mês de Nissan. É o mês da redenção. Mês de abril é o mês de Nissan. Nissan é o mês da redenção. E não é por acaso que esse mês é chamado mês da redenção, porque é o mês que a gente comemora a Pessá, que é a Páscoa. O que é a Pessá? O que é a Páscoa? É o momento de celebrar a libertação do povo de Deus. O povo de Deus foi liberto do Egito no mês Nissan. No mês Nissan, no mês Liar, é o mês da redenção. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo. Porque se no mês de abril, que é chamado mês de Nissan, Deus estabeleceu libertação para o seu povo, e o povo judeu comemora isso até o dia de hoje, nós também somos povo de Deus. E o mês de Nissan, que é o mês de abril, é o mês de nós abrirmos portas. O mês de Nissan é o mês de nós destravarmos destinos. O mês de Nissan é o mês de nós entrarmos na nossa terra prometida. Qual é a promessa que Deus te fez? Qual é a porta que Deus quer abrir para você? Onde você precisa de libertação? Onde você precisa de redenção? Nós estamos falando, gente, de um mês onde Deus opera o sobrenatural. E eu, Alessandra, tomo posse desse mês
bíblico para a minha vida. É o mês do sobrenatural. A história do nosso povo começa com uma celebração centrada no lar e na família. O povo judeu, esse mês, olhando pelo calendário do céu, porque eles vivem pelo calendário do céu, eles não vivem pelo calendário da terra, eles contam o mês, o ano, diferente de nós, né? Mas eu amo Bíblia e eu quero que a minha vida seja guiada pela palavra de Deus. Então, esse mês é o mês da família. Esse mês é o mês da Pessá. Pessá é a Páscoa. A Páscoa, gente, nos ensina que nós só somos livres quando nós temos tempo para estar com a nossa família. Na Pessá, a família se reunia em torno de uma mesa para jantar junto, né? Aquela comida preparada, né? Na Páscoa era colocada ali na mesa e a família se reunia, a família se juntava. Então, na Pessá, na Páscoa, que é comemorado o mês de Nissan, que nós estamos agora, mês de abril, o pai da família tem um papel poderoso, um papel maravilhoso. O pai da família, ele traz a manifestação de Deus para casa. Ele é aquela pessoa que vai ser aquele mestre que vai estar ali orientando a sua casa, orientando os seus filhos. Esse é um momento para o povo judeu em que a família está reunida em volta da mesa. Gente, a mesa é um lugar sagrado. A mesa na sua casa é como se fosse o altar na igreja. Grava isso. Os filhos, nesse momento, começam a fazer perguntas para o pai. Por que nós estamos comemorando a Pessá? Por que nós estamos comemorando a Páscoa? E o pai, ele fala ali, ele conversa com os filhos e ele diz: olha, nós estamos comemorando a Pessá porque há muitos anos atrás o nosso Deus nos libertou da escravidão, nos libertou do Egito. Então, gente, esse mês é um mês maravilhoso, é um mês de nós lembrarmos do que Deus fez e termos esperança naquilo que Deus vai fazer. É muito triste hoje nós vermos famílias com rupturas, vamos dizer assim. Nós vemos famílias hoje que estão destruídas. A vida familiar hoje, ela está destruída. Existe uma falta de comunicação muito grande nas famílias. Existe uma falta de comunicação muito grande entre as gerações. Então, esse mês, o mês de Nissan, é o mês para você acordar para essa realidade. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso estar bem para cuidar da minha família. E não importa o tamanho da sua família, não importa quantos membros tem a sua família. O mês de Nissan é o mês para você reunir a sua família. É o mês para você celebrar aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus vai fazer. Nissan é o mês do milagre. Nissan é o mês do sobrenatural. Nissan é o mês de nós vivermos o sobrenatural de Deus. É o mês da gente renovar a nossa aliança com o nosso Pai. É o mês para a gente ir adiante, diante de uma força invisível que nos move. É o mês em que você pode dizer assim: irmã Alessandra, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida e eu não sei o que fazer. Mas esse é o mês do milagre. Esse é o mês do invisível de Deus. Esse é o mês do sobrenatural de Deus. Esse é o mês em que você se volta para Deus com a sua alma, o seu coração, o seu espírito. Esse é o mês para que você diga: Senhor, eu preciso do teu sobrenatural na minha vida. Eu preciso ser guiado pela tua mão invisível, a tua mão que tira os embaraços do meu caminho, a tua mão que me liberta. Qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? O povo de Israel vivia escravo durante mais de 400 anos e foi a poderosa mão de Deus que libertou o povo de Israel das mãos do Egito. Deus enviou pragas
no Egito para que Faraó liberasse o seu povo. Então, não tem nada no mundo espiritual que possa nos prender. Esse é o mês do milagre, toma posse disso. Esse é o mês do sobrenatural de Deus, o mês de Nissan. O mês de Nissan. O mês de Nissan tem 2 letras Nun. A letra Nun no hebraico quer dizer milagre, é a letra da multiplicação, é a letra do milagre. Então, o mês de abril é o mês em que eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha família. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha casa. Eu quero ver o sobrenatural de Deus no meu local de trabalho. Eu quero ver o sobrenatural de Deus sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios. Eu quero ver o sobrenatural de Deus nos meus projetos. Eu quero ver o sobrenatural de Deus agindo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu quero ver isso, porque o mês de Nissan, o mês de abril, é o mês do milagre. Nissan e Ilá é o mês do milagre, é o mês da cura. E qual é a chave para esse período? Irmã Alessandra, como eu devo viver o mês de abril? Segundo a palavra de Deus, conectar-se com o Espírito Santo. A chave para o mês de abril é você se conectar ao Espírito Santo. É chamar o Espírito Santo para ser o seu divino companheiro. Eu sei que ele já é, mas você precisa trazer essa realidade para a sua vida. É chamar mesmo, é clamar: Espírito Santo de Deus, vem me ajudar. Espírito Santo de Deus, segura nas minhas mãos. Espírito Santo de Deus, me liberta. Tira as amarras que me prendem. No mundo, se no mundo espiritual existe algum elemento sobrenatural que está trazendo dor, peso sobre a minha alma, Espírito Santo de Deus, com as tuas mãos fortes, me liberta. Assim como o Senhor operou poderosamente na vida do povo de Israel no mês de Nissan, assim como o Senhor trouxe àquele lugar as 10 pragas no Egito para libertar o povo. Assim como aquele povo saiu carregado de riquezas, com a riqueza do Egito, porque eles não saíram de mão vazia. Assim como Deus abriu um caminho no meio do mar, assim como Deus guiou o povo pelo deserto, assim como Deus trouxe a nuvem durante o dia e a nuvem e a coluna de fogo durante a noite. Gente, o mês de Nissan é o mês do sobrenatural de Deus. E eu quero chamar a existência nesse mês, já que eu sei que é o mês do sobrenatural de Deus, porque essa é a história do povo de Deus registrada na palavra de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Cristiane já está declarando aí: tira as amarras que me prendem para estar na casa do Senhor, e em nome de Jesus essas amarras vão cair, Cristiane, porque esse é o mês do milagre. Esse é o mês do sobrenatural de Deus. Esse é o mês da mão de Deus sobre nós. Então a chave desse mês é se conectar ao Espírito Santo de Deus. E Isaías 53, versículo 5. Eu quero que você abra sua Bíblia e que você declare essa palavra no teu coração. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele cordeiro que era sacrificado na Pessá representava o sacrifício de Jesus Cristo. E qual foi a ordem? Aquele sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não tivesse acesso à casa dos servos de Deus. E hoje essa mesma palavra, ela vale para nós. Que o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário seja passado nos umbrais das nossas portas, e que o mal não tenha acesso à nossa casa, que o mal não tenha acesso à nossa família, que o mal não tenha acesso às nossas finanças, que a providência de Deus seja uma realidade na minha e na sua vida, porque Jesus foi esse cordeiro
que morreu em nosso lugar. E a Bíblia diz aqui em Isaías, e a palavra de Deus não é mentirosa, a palavra de Deus é verdadeira, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A conta já foi paga, a dívida já foi paga. Hoje eu posso caminhar em vitória, hoje eu posso caminhar com fé, hoje eu posso caminhar esperando o milagre de Deus, porque nós estamos na terra, mas nós não somos guiados pela terra, nós não somos guiados pelas más notícias, nós não somos guiados pelos nossos olhos carnais, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito que pairava sobre a face das águas, trazendo vida e fazendo gerar o planeta Terra. Esse mesmo Espírito está dentro de nós. Então, se conecte ao Espírito Santo de Deus. O poder da presença é um poder muito grande. E quando você encontra o poder da presença na sua vida, Isaías 53, versículo 5, Cristiane. Isaías 53, versículo 5. Quando a gente encontra a conexão com o Espírito Santo de Deus, nós encontramos o nosso lugar de força. Nós encontramos o nosso lugar de providência. Quando a gente se conecta ao Espírito Santo de Deus, nós que somos fracos, somos revestidos da força de Deus. 1 Coríntios 16, versículo 13 diz o seguinte: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Qual é a força da sua vida? Eu pergunto para você hoje, qual é a força da sua vida? Por diversas vezes nós nos encontramos em situações de fraqueza, que é muito natural do ser humano. Porém, nós não podemos ficar paralisados. Nós não temos o direito de ficar paralisados. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus para recarregar e nos impulsionar para a próxima etapa da nossa vida. Então, não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as más notícias te paralisem. Não deixe que a sua fragilidade humana te paralise. Você conhece a história de Josué? Eu quero lembrar ela para você. Josué foi um homem chamado por Deus como sucessor de Moisés, escolhido para entrar com o povo de Deus na terra prometida. A sua missão antes de tomar a posse de Canaã, primeiro era atravessar o Jordão com alguns homens, observar a terra e descansar. Isso está escrito lá em Josué 1, versículo 15. Moisés, o líder em que o povo confiava, estava morto. E o que colocava um grande peso de responsabilidade sobre os ombros de Josué. Era uma pressão, era um desafio. Afinal de contas, Moisés foi um grande líder. Porém, ele encontrou uma palavra de força na qual se apoiar. A palavra do Altíssimo. Deus chama Josué e diz o seguinte: não foi isso que eu ordenei? Josué, seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso está escrito em Josué 1, versículo 9. Quando esse encorajamento veio sobre o seu coração, quando Deus fala com Josué, não fique com medo, não se pasme, não se espante, porque eu vou ser com você. Irmãos, nós, por nós mesmos, nós não vamos dar conta. Esquece, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Por mais preparo que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente tenha, se o Espírito Santo de Deus não recarregar a nossa bateria, se o Espírito Santo de Deus não se conectar ao nosso espírito e à nossa alma, a gente não dá um passo sequer. A gente fica paralisado no medo. Mas quando a palavra de Deus veio ao coração de Josué, algo mudou. A sua atitude se tornou diferente. Então ele dá um passo em direção ao cumprimento da promessa. A promessa no hebraico, gente, a gente precisa entender isso. Haftará, se eu não me engano, promessa no hebraico. A promessa no hebraico, ela tem duas letras rei, que é a letra da ação. Então, a promessa de Deus está condicionada também à nossa ação. Deus fala alguma coisa para nós, mas se a gente ficar paralisado de medo, se a gente falar, eu não tenho condições, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, eu não tenho força. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho provisão. Eu não tenho recurso. Se você ficar olhando para você, para as coisas que você não tem, você não vai tomar posse da promessa que Deus fez para você.
Porque se você andar por vista, se eu andar por vista, eu não vou alcançar a promessa. A promessa tem muito a ver com fé. Tem muito a ver com aquilo que Deus é capaz de fazer por mim. Não é eu fazer sozinho. Então Josué entendeu isso. A atitude dele se tornou diferente porque ele começou a andar em direção à sua promessa. Existe um contexto que possibilitou Josué de encontrar força numa situação de grande pressão. Quando eu reflito sobre essa história, eu encontro algumas chaves essenciais para a gente agir como Josué. A primeira delas é o alinhamento. Alinhamento. Não é fácil estar alinhado ao céu. Não é fácil pensar como Deus pensa. Não é fácil fazer o que Deus quer que nós façamos quando a gente não tem o quadro completo, quando a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a primeira chave para Josué é alinhamento. Josué era um homem sábio. Está escrito lá em Deuteronômio 34, versículo 9. Leia depois, gente, porque essa live aqui é bem rapidinha. Ele tinha consciência da sua identidade com Deus e em Deus. Nós precisamos ter isso também. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos conhecer a nossa identidade em Deus. E Josué sabia que ele tinha uma missão. Deus deu a missão para ele. Foi Deus quem deu a missão. Preste atenção, gente. Preste atenção nisso. Deus nos deu uma missão. Ele tinha uma missão no meio do povo. Ele precisava levar aquele povo, caminhar com aquele povo e cumprir aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, existe um poder de Deus poderoso quando a gente alinha a nossa força à força de Deus. Quando a gente alinha a nossa força e a nossa fraqueza também, porque nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho essa promessa, o Senhor disse isso para mim, mas eu não tenho condições, eu sou fraca, eu fraquejo, eu tenho medo, mas eu quero alinhar a minha vida à tua, Senhor. Eu quero alinhar a minha vontade à tua, Senhor. É isso que Deus quer. E esse mês de abril, gente, é esse mês. Mês de abril é o mês de Nissan. É o mês do milagre. É o mês do sobrenatural. Tá tudo difícil? Esse é o mês que Deus quer agir. Boa noite, Rogéria. A paz do Senhor. Daphne também entrou aí. Seja bem-vinda. Gente, nós precisamos alinhar a nossa missão à vontade de Deus. Existe um poder de Deus disponível para nós quando a gente se dispõe a alinhar a nossa missão ao poder de Deus. Uma pessoa que reconhece isso e está nos eixos dos céus transforma sua fraqueza em força. Esse é o segredo. A segunda chave para encontrar a força é a consciência. Não foi por acaso que Deus chamou Josué. Ele estava envolvido no propósito, consciente de que a terra era deles. Josué tinha fé para isso. Josué foi um dos espias que espiou a terra. Ele sabia da promessa. Ele sabia o que Deus tinha para fazer. Então Deus escolheu a pessoa certa, porque ele estava alinhado a esse propósito. No tempo em que Moisés havia enviado os espias, Josué estava ali. E somente Josué e Caleb tiveram a consciência que deveriam avançar, pois havia uma promessa de Deus para o povo. Quando você está consciente de quem você é e onde você está, tenha capacidade suficiente para identificar a força da sua vida. Olhe para dentro de você mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. Olhe para dentro de você mesmo e encontre essa certeza no seu coração. Eu fui chamada. Eu fui escolhida. Eu tenho uma identidade em Deus. Eu posso não saber todas as coisas, mas o Senhor me deu uma missão. E quando você olha com clareza para onde você está, para onde Deus está te enviando, você alinha a sua vontade à vontade de Deus. Você alinha até a sua fraqueza à força de Deus. E aí você entra nesse lugar de poder. Você entra nesse lugar de autoridade. Existe uma atividade sobrenatural em nossa fé e em nossas ações. Deus quer que você dê o primeiro passo. Deus quer que você acredite que Ele pode fazer acontecer um milagre na sua vida. Josué precisava de um milagre. E Deus queria fazer esse milagre através de Josué.
Mas ele precisou alinhar a sua fraqueza à força de Deus. Ele precisou alinhar o seu propósito ao propósito de Deus. Então, essa descoberta mudou a vida de Josué. Mudou e também vai mudar a sua. Continue firme no propósito estabelecido com Deus. Não desanime, não pasme, não se espante, não tenha medo. Assim como Moisés, Josué não desistiu da sua missão quando as coisas ficaram nebulosas. Sabe por que muitas vezes, às vezes não recebe, gente, a nossa promessa? Porque na hora que as coisas ficam difíceis, você volta. Você recua, você olha para trás, você diz que não vai conseguir. E se você está declarando que não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Mas não deixa que a palavra negativa saia da sua boca. No momento que você fraquejar, faça como Josué. Vá para os pés do Senhor e espera, fica ali nos pés dele esperando que ele fale no seu coração. Que ele traga uma palavra para o seu coração, para aquele momento. Então, quando as coisas ficarem difíceis, não desista. Mostre cada vez mais a consciência que você tem da sua missão e do seu chamado. Abra o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu tenho uma missão. Gente, nós não temos missões fáceis. Nenhum servo de Deus tem missões fáceis. Nós não temos. E sem o poder de Deus, sem a capacidade de Deus, sem a sabedoria de Deus, nós não vamos conseguir. Mas faça como Josué. Convide o Senhor Todo-Poderoso para caminhar na sua jornada junto com você. Se preciso for, busque novas formas de alcançar a vitória dentro da sua missão. Firme estacas ainda mais profundas. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, firme estacas mais profundas. Eu não vou arredar pé da minha promessa. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Eu posso sentir medo, eu posso fraquejar, eu posso chorar, mas eu estou diante do Senhor, eu tenho uma missão. Eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho uma identidade em Deus. E é isso que eu preciso, Senhor, para completar a minha missão. A missão que o Senhor me deu, eu não posso completar essa missão se o Senhor não me ajudar. Foi isso que Josué fez. Quando essas coisas estão todas sincronizadas, gente, que eu acabei de falar aqui, alinhamento, consciência, coerência. Você precisa ser coerente. Eu não posso fazer algo totalmente fora da minha missão. Eu tenho que ser coerente com aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando está tudo alinhado, quando está tudo sincronizado, acontece o movimento celestial. Acontece o elemento sobrenatural. Acontece que o Espírito Santo de Deus vem e traz à existência aquilo que está faltando para você completar a sua missão. Porque a missão é dada por Deus e Ele sustenta aquilo que Ele planejou. Se Ele me deu uma missão, Ele vai sustentar a minha missão. Você pode ter certeza disso. Eu posso não ter recurso, eu posso não ter provisão. Eu posso me sentir fraco, eu posso chorar, mas a minha missão eu vou completar. Sabe por quê? Porque aquilo que está faltando, o elemento sobrenatural, o Senhor vai trazer. Então peça ao Senhor hoje para que Ele mostre a sua potência interior, para que Ele te coloque de pé, para que você descubra aquilo que está faltando na sua vida. Mês de Nissan é o mês do milagre. Mês de Nissan é o mês do sobrenatural. Eu poderia falar muitas coisas aqui para você. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando melhor do que eu. O Espírito Santo está movendo o seu coração. Quem está comigo aqui agora está sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo aqui. E você que vai ouvir essa live depois, você também vai sentir essa presença no seu coração. Eu tenho certeza. Esse mês de abril, toma posse disso. É o mês de Nissan, é o mês de Liar. É o mês do sobrenatural, é o mês da cura. É o mês do sobrenatural, é o mês da cura. Então profetiza. A força da minha vida está em Jesus. Repita isso. A força da minha vida está em Jesus. Eu alinho a minha missão.
Eu alinho o meu propósito com as minhas forças e fraquezas para ir em direção ao meu destino. Porque eu sou fraca, eu sei disso. Mas não vai depender de mim completar a missão que o Senhor me deu. O elemento sobrenatural vai vir do céu. O elemento sobrenatural não vai vir da terra. O elemento sobrenatural virá do céu. Eu estou cada vez mais consciente de quem eu sou. Eu estou cada vez mais consciente para onde eu vou. Eu ando em completa coerência com aquilo que eu acredito. E eu vou viver não de acordo com os meus olhos. Eu vou viver de acordo com a minha fé. A fé no Deus inabalável. Eu sou consistente e eu persisto na minha jornada, sem medo de viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu não tenho medo de viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu não vou sair do lugar da bênção. Eu não vou abandonar a minha missão. Porque aquilo que eu não tenho para completar a minha missão virá do céu. Mês de abril é o mês de Nissan. É o mês da mão invisível. É o mês do sobrenatural. É o mês das águas de lá. É o mês do céu governando sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que nada poderá impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então, não aceite nada diferente disso. Mês de abril é o mês de Nissan. É o mês de Liar. É o mês do sobrenatural. É o mês da cura. Então, quando você dobrar os seus joelhos hoje, você vai dizer assim: Senhor, no calendário da terra, nós estamos no mês de abril. Mas no calendário do céu, nós estamos no mês de Nissan. Esse é o mês do milagre. De acordo com a tua palavra, esse é o mês do milagre. Esse é o mês do Pessah. Esse é o mês da passagem. Esse é o mês da Páscoa. Esse é o mês da libertação. Esse é o mês da provisão. Esse é o mês do sangue nos umbrais da porta. Esse é o mês em que a morte vai passar por cima do meu telhado. Esse é o mês que eu vou sair do Egito carregada com as provisões do Egito. Eu não vou sair de mão vazia. Esse é o mês que o Senhor vai me dar condições para que eu complete a minha missão. Ande pelo governo do céu. Não ande só pelo governo da terra. Não ande só pelos olhos. Ande pelo governo do céu. Mês de abril é o mês de Nissan, é o mês de Liar. É o mês do sobrenatural de Deus. Tome posse disso hoje. Essa live é curta, mas eu tenho certeza que Deus falou no teu coração. E o versículo chave de hoje que eu deixo para você é Isaías 53, versículo 5. O Cordeiro Pascual, ele já foi sacrificado. Jesus já foi transpassado pelas nossas transgressões. Isso quer dizer que a conta está paga e que eu posso viver em vitória. Eu posso viver em vitória, porque a conta já foi paga. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja sarado na sua alma, seja sarado nos teus sentimentos, seja sarado no teu espírito, seja sarado em nome de Jesus. Ande de vitória em vitória. E lembre-se que aquilo que você não tem, o Senhor tem. O Senhor tem. Ele conhece a tua casa, o teu nome, teu endereço, teu telefone, tua conta bancária. Ele conhece a tua vida e sabe daquilo que você precisa. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, um domingo abençoado. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente, live surpresa. Eu vou dizer somente alguns dias antes o tema da live, mas com certeza serão lives poderosas para o teu coração e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por todas as pessoas que conseguiram estar comigo aqui hoje, tá? Eu sei que não é fácil. Cristiane, Carmezinho Livros, que é a irmã Leni, Rogéria, deixa eu ver mais quem aqui, Pedrina, Marrom, deixa eu ver mais quem entrou. Algumas pessoas entraram, saíram, JP, tem várias pessoas aí com a gente.
E eu tenho certeza que essa live vai te abençoar. Se você for abençoado por ela, que eu sei que você foi, toca nesse aviãozinho aí, gente, embaixo aí, ó. Olha aí, dá uma olhadinha nesse aviãozinho. Manda essa live para alguém, manda essa palavra para alguém. E eu creio que Deus vai fazer milagres na sua e na vida das pessoas que vão receber essa live, porque essa palavra não é palavra da pastora Alessandra, essa palavra é a palavra de Deus. E ela diz que ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz e traz os resultados. E eu creio nisso. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite abençoada. Beijos, fique na paz e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.